O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Está no ar o Português Suave na Rádio Observador. Vamos esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Eu sou o João Costa e Silva. Olá, Marco Neves. Bem-vindo. Olá, tudo bem? Está tudo Obrigado. bem. Já bem melhor dos Como é que sisos. estão os teus dentes? Já estou bem melhor, já estou. Já se nota a alegria, não é? Na voz, um bocadinho. Já estás mais animado. Eu também estou com menos sono do que no último episódio, porque era mesmo muito cedo quando estava a gravar aqui no Brasil, e agora já estou de volta. Já estou a voltar, ainda não voltei, mas já estou quase a voltar a Portugal, e portanto hoje estou... Mas eu notei que depois ouvi um pouco do episódio, não acontece sempre isso, porque não tenho grande paciência para me ouvir, mas por acaso calhou porque recebi uma mensagem sobre o episódio e notei que estava a falar mais devagar. Portanto, eu se calhar temos de ter mais episódios com mais sono para falar mais devagar. Temos de experimentar a todas as horas do dia. De madrugada também deve ser interessante, assim com a voz já arrastada. Exato, fica assim um português suave em uma velocidade diferente. Então hoje temos aqui várias perguntas. Vamos começar por uma pergunta enviada por áudio de José Bonito. Vamos ouvir. Olá, sou José Bonito, já enviei algumas mensagens e estava aqui o outro dia a ouvir cada vez com mais frequência a referir-se as pessoas aos euros como paus, 100 euros, 100 paus. Quando eu era miúdo, os 100 paus eram 100 escudos e houve aqui um período em que deixei de ouvir a expressão e agora voltei a ouvi-la cada vez com mais frequência e voltei eu próprio a usá-la. No entanto, havia uma outra expressão, que era para 1000 escudos, que era um conto, que não voltei a ouvir nos euros. Acham que isto ainda vai voltar a ser um conto, 1000 euros? Ou vai ser a única palavra que sobreviveu ao euro, o pau? Bem, João, não sei se tu usas paus para te referir aos euros ou nem por isso? Às vezes, depende das pessoas com quem estou a falar. Às vezes. Se forem Mas pessoas mais jovens, eu sinto que entre as pessoas mais jovens agora se volta a usar muito os paus. Pois é, sim. Aliás, nós já falamos disto há muito tempo, penso eu, aqui no Português Suave. E é curioso porque eu penso que é um fenómeno de gerações, mas saltou gerações. Ou seja, por exemplo, eu que tenho 40 e tal anos, não uso paus e vejo poucas pessoas da minha idade a usarem, porque usávamos com os escudos, mas não, assim, isto é uma impressão pessoal, não é nenhum estudo, não é nada. Os mais novos, de facto, eu noto que usam paus para os euros, os mais velhos usavam, não sei explicar, mas de facto está a voltar. Portanto, está a voltar e temos 10 paus, são 10 euros. O José Benito pergunta se o conto vai voltar. Eu percebi que, ao fazer uma vez um vídeo sobre isto, houve quem me informasse, não sei bem com que tipo de informação privilegiada, que no mundo do tráfico de droga o conto continua a existir com o sentido de 5 euros, portanto 1000 escudos, 5 euros, e por isso o conto ainda existe, mas numa área muito particular da sociedade. Não me parece que o conto possa voltar para querer dizer 1000 euros, porque primeiro não é uma quantidade que seja tão usada, não é? Nós não falamos tantas vezes de 1000 euros como falávamos de 1000 escudos, que era quase uma unidade para... Eu falo por mim, eu não falo. Acho que tu também, não sei. 1000 euros. Não, eu nunca digo contos para 1000 euros. Não é uma unidade assim muito útil para o dia-a-dia. Uma pessoa não vai ao supermercado e não gasta esses contos de 1000 euros. Portanto, acho que o conto não vai... Há que dizer que o conto já tinha sobrevivido à passagem dos reis para os escudos, não é? Portanto, era um conto de reis. Depois passou para ser um conto 1000 escudos, que valia exatamente o mesmo que o conto de reis, e também já me disseram que no Brasil se manteve, e não sei se ainda se mantém, a utilização de conto para os reais, porque na verdade os reais são uma continuação dos reis no que toca ao nome da moeda. Um real
nós usávamos plural reis, no Brasil agora esta moeda que é relativamente recente, portanto vai recuperar esse real antigo, mas dá-lhe o plural reais e não o plural reis. E já me disseram que o conto se manteve durante muito tempo, mas confesso que não sei se ainda hoje se usa no Brasil. E pronto, vamos avançar para o Francisco Garcia, que me envia uma mensagem. Ele está a insistir na questão do chato. Está a ser um pouco chato, estou a brincar. Está a fazer jus à palavra. Eu vou ler o que ele disse. Bom dia, volto ao tema da palavra chateado, porque não fiquei convencido da ligação direta do sentido das palavras plano, chato, aborrecido, sem passar pelo piolho público, que se chama assim por ser mais largo que o piolho comum. Se assim fosse, se chato significasse plano, aborrecido, quem iria criar uma palavra nova e sem sentido, chateado, quando tem logo ali à mão a palavra achatado, tão usada pelo povo? Diríamos então estou achatado no sentido de aborrecido. Seria natural, mas isso não acontece. Em vez disso dizemos estou chateado, e eu acho que é chateado com chatos, empiolhado, incomodado, aborrecido. O que acha deste argumento? Cumprimentos, Francisco Garcia. Antes de mais, muito obrigado. E eu estava a brincar, eu gosto muito destas perguntas e destas discussões, portanto o Francisco não está nada a ser nem achatado, nem chateado, nem aborrecido. Eu devo dizer que não acredito que tenha passado pelo piolho da pubis, que é o nome técnico. Primeiro, porquê? Primeiro, porque o sentido principal da palavra nesta utilização para lá de achatado é aborrecido. Uma pessoa chata é uma pessoa aborrecida, não é uma pessoa propriamente incomodativa. Claro que depois também é incomodativa, mas é uma extensão. Portanto, o sentido original é mesmo de plano, de sem relevo, de aborrecido. Depois, mesmo na questão ou seja, se nós vamos olhar para a utilização da palavra ao longo do tempo, o sentido relacionado com o bicho, com o piolho, sempre foi secundário, sempre foi muito secundário, nunca esteve à frente na cabeça das pessoas em nenhuma época. Portanto, é bem mais provável que tenha havido uma extensão de chato de plano para chato aborrecido, e depois para incomodativo, e depois como alcunha para o piolho da pubis, que é o nome mais técnico. Bem, que viagem. Sim, é uma grande viagem. Há que dizer que a questão do achatado, do chato, quer dizer, nós fazemos isso com muitas palavras. Temos chato, achatado, farto, enfartado, cheio, enchido, belo, bonito. Aqui já são duas palavras bastante diferentes, mas só para dizer que é muito habitual haver palavras que têm formas diferentes. Portanto, chateado é apenas uma uma extensão de chato. E pronto, não quero estar a ser muito chato com esta questão, mas não me parece sinceramente que a origem seja o piolho da pubis. Eu não tenho, é daquelas coisas, não posso dar uma prova sem porque nós não temos o registro de tudo o que foi dito ao longo do tempo, mas quando olhamos para o registro escrito, esta palavra aparece muitas vezes, já há alguns séculos, e não vejo nenhuma indicação, nenhuma pista, por mais leve que seja, que tenha uma ligação ao piolho da pubis nessa origem. Portanto, só muito mais tarde é que começa a haver essa ligação. É o que eu posso dizer. Olha, e Marco, já só temos 2 minutos, portanto acho que só dá para ir para a próxima dúvida do Camilo Carneiro, não é? Vamos ouvir, vou dizer só, o Camilo Carneiro enviou-nos uma mensagem a esclarecer aqui um ponto importante sobre hibernar e invernar, e vou citar o que ele disse. Queria partilhar que no contexto da ornitologia os dois termos não são sinónimos, apesar de haver pelo menos uma espécie de ave que hiberna, isto é, reduz drasticamente o seu metabolismo durante um longo período de tempo, muitas invernam. Invernada é usado para indicar o período do ano entre a migração outonal e a primaveril. Por exemplo, os maçaricos galegos reproduzem-se na Islândia e invernam no arquipélago dos Bijagós. E ele já estava provavelmente a imaginar que eu ia ter aqui uma pergunta, e responde-me à pergunta sobre galego, que é usado no nome comum de algumas espécies de aves. Talvez envie outra mensagem nos próximos tempos. Ele não respondeu, ele deu-nos aqui um pequeno lamiré, uma palavra engraçada, sobre o que ele vai dizer mais tarde. E ficamos à espera da mensagem. Camilo Carneiro, muito obrigado. Ele dá-nos os cumprimentos a partir da Estónia, e aqui fica um abraço para a Estónia. E longe, demorávamos um bocadinho a lá chegar. Marco Neves, ficamos por aqui neste episódio de dúvidas. Podem continuar a enviar para o e-mail portuguesuave@observador.pt, também através do nosso WhatsApp, que é o 91002 41 85, e também através do Spotify. Algumas destas dúvidas vieram do Spotify e recebemos também dúvidas através dos comentários a cada episódio. Olha, um grande abraço. Para a próxima semana, esperemos nós, já em estúdio. Até lá. Até lá.